bem-vindos ao Círculo Consciente. Eu sou Kátia Pátaro e hoje eu venho aqui trocar uma ideia com vocês sobre quem somos nós. Quem é você? Quem sou eu? Sei lá, eu venho falando sempre que essa situação de isolamento, de estar em casa, ela vem colocando a gente aí frente a frente com a gente mesmo, né? Então, chegado a esse ponto, que conclusões você vem chegando de você? O que é que você vem descobrindo de você? Será que tudo aquilo que eu penso de mim corresponde mesmo a quem eu sou? Será que essa quantidade aí de adjetivos que eu me coloco hoje, eles realmente correspondem com aquilo que eu sou no dia de hoje? Será que eles seguem ainda comigo? Ou será que eu venho trazendo coisas ainda condicionada ao que me disseram lá na infância? Sei lá, se te disseram que você era estabanada, por exemplo. A mim me disseram que eu era estabanada. Então é curioso como a gente carrega certos adjetivos durante toda uma vida. E se a gente não para observar quem sou eu de fato hoje, a gente segue acreditando que a gente é aquilo. E a gente já mudou tanto. Tem uma frase anônima aí na internet que eu costumo publicar, inclusive, que fala: se você me conheceu há um ano atrás, então você já não me conhece mais. Permita-me apresentar, mas eu sou outra pessoa, porque a minha mudança é constante. E é assim, né? A gente está mudando sempre, só que a gente esquece de parar para analisar quem realmente eu sou agora. Que pessoa realmente eu sou agora? Que coisas eu joguei fora, que coisas eu adquiri e que me transformaram nesse caminho todo? Você tem feito isso? Para nós, seres humanos, o mais difícil é que a gente se dê conta de que nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Você já pensou nisso? De que essa imagem aí, de que esse pensamento que você tem sobre você não é exatamente aquilo que você é, não te representa com honestidade, e que essa é a nossa grande dificuldade de cara ao mundo exterior, porque os demais, eles nos veem como somos, ou como eles pensam que somos. Ou seja, já aí existe um choque de realidade. A minha realidade criada com a realidade que o outro criou de mim. Mas vamos deixar de lado agora o que o outro pensa de mim. E vamos aí só para o que você pensa de você. O que eu penso de mim. E aí é onde eu pergunto, a cada quanto tempo você para olhar para dentro? Para se olhar no espelho? Para ressignificar tudo que você vem falando e achando que você é. Para você mesmo. Querendo ou não, consciente ou não, você está evoluindo dia a dia. E por que é que você acha e você segue acreditando que aqueles adjetivos que você achava que definia você, eles seguem contigo até hoje? E esse momento, claro, ele está servindo para a gente revisar tudo isso. E de aí vem, na verdade, esse meu questionamento. Porque eu venho observando que, claro, nesse tempo todo, como a gente está com a gente mesmo, a gente está se dando com uma pessoa que de repente não é a pessoa que a gente achava que era até um tempo atrás. A gente está vendo que a gente tem outras fortalezas, outras debilidades que até então eram desconhecidas e que essa situação está trazendo para fora. Quem de fato eu sou. Quem de fato eu sou hoje, nesse momento presente, não lá atrás. Então, de que lugar você responde hoje, sabe? Eu tenho ouvido pessoas falando que têm descoberto coisas incríveis sobre elas. E com isso eu não quero dizer que as coisas incríveis são boas, porque muitas vezes as coisas incríveis são ruins. Mas é tão bom quando você se dá conta de uma sombra ou de algo que você vinha se escondendo durante tanto tempo para não olhar uma dor, para não sofrer, para não ter que transformar alguma coisa, mas que agora está sendo inevitável. Então eu tenho ouvido pessoas dizendo que que alívio poder reconhecer tal coisa, poder perdoar tal coisa em mim.
Porque isso do autoconhecimento não significa descobrir o maravilhoso que você é. Às vezes você vai justamente se dar com os bichos que você tem. E é isso que vai fazer de você uma pessoa melhor. É isso que vai fazer de você uma pessoa que julga menos, por exemplo. Que você vai ser capaz de ver no outro essas coisas, mas reconhecer essas coisas em você. E na verdade, quanto mais a gente vai se autoconhecendo, mais a gente vai se dando conta. E com isso eu não quero dizer, tá, que eu sou uma pessoa abençoada aqui, que não julga e que não tem esses momentos. Eu tenho, claro que eu tenho. E todo mundo tem. Agora, o que a gente faz com esse julgamento é outra coisa. Porque as ideias, elas passam pela nossa cabeça, sim ou sim. Elas vão passar sempre pela nossa cabeça. Agora, eu alimento isso? Ou simplesmente eu vejo que, cara, o que você está pensando? E guardo, sabe? Solto. Guardo o que eu quero guardar, mas solto o que eu não quero mais para mim. É comum a gente dizer, né? Que algo que eu não gosto no outro, na verdade, está apontando em mim algo que eu não reconheço e não quero reconhecer em mim. E que eu, portanto, não gosto em mim. Não aceito, etc. Sabe aquela frase? O que João fala de José tem muito mais a ver com João do que com José? É isso. Então é importante a gente perceber que quando eu me imagino de certa maneira e passo a olhar para o mundo desde essa maneira que eu imagino que eu sou, desde essa perspectiva, eu me vejo dissociado aí do resto e termino entrando em oposição a tudo isso que eu vejo. E aí quando eu deixo de entender, passando a viver desde um estado de ignorância, na verdade. E essa ignorância, ela só se dá porque eu não conheço, ainda não conheço vários aspectos meus. Eu não conheço a verdade sobre mim e me auto-engano aí constantemente do que eu sou, achando que eu sou diferente daquilo que eu estou vendo. E a verdade do que eu realmente sou, ela está por detrás de todos esses pensamentos aí, de todas essas ideias mentais, essas imagens mentais, desses pensamentos que eu tenho, de todo esse lixo mental, sabe? O que eu sou de verdade está de trás de tudo isso. E essa é a causa de maior sofrimento no ser humano hoje. Hoje e sempre. Porque isso chega ao extremo da gente achar e da gente se definir por uma nacionalidade. Então eu sou brasileira e não sou argentina. Não sou italiana, hein? Eu não sou chinesa. Eu sou brasileira. Não, eu sou paulista. Eu sou carioca. Não, eu sou paulista. Não, eu sou paulistano. Paulistano, paulista. Não, paulista é uma coisa, paulistano é outro. Sabe? Essas definições é onde mora o maior equívoco aí do ser humano. A gente se definir por fatores externos, por nacionalidades, por times de futebol, por escolas de samba, o que for. A gente se definir alguma coisa. Como é que você pode se definir alguma coisa se a gente não sabe ainda nem o que a gente é, de fato? De onde verdadeiramente aí nós viemos, o que nós somos. E aí a gente vai, e para a gente ter uma identidade, né, para a gente se sentir alguma coisa, a gente tem que se definir de alguma coisa. E tudo isso são invenções humanas. Não faz parte da nossa naturalidade, da nossa natureza. Isso pode valer aí como um sistema de organização, mas eu não posso depositar a minha identidade nessa definição, numa definição de nacionalidade. Porque nesse momento eu me fecho para tudo então à minha volta. E passo a me identificar com uma cultura, com uma política, com um país, com costumes, com tudo o que é gerado desde esse conjunto de pessoas. Ou o que eu penso sobre esse conjunto de pessoas, esse coletivo aí. E baseado, obviamente, no que é certo e errado para esse conjunto de pessoas, para essa cultura. E eu não paro para pensar que se eu saio dessa cultura, muitas vezes em outra, eu vou ter outra realidade. O que é certo e errado aí é muito relativo. Somos uma espécie humana. O único que verdadeiramente me define hoje é que eu sou um ser humano e faço parte de um grupo
de ser humanos. Nisso somos uma única espécie. E a gente segue imaginando que somos diferentes uns dos outros. Será que se a gente pegar um gato brasileiro, por exemplo, e trazer aqui para a Espanha, ele vai se sentir menos gato? E por que nós, tão mais avançados como espécie, nos achamos diferentes? De onde vem essa diferença, já que quando eu pego, por exemplo, bebês de 1 ano, de diferentes nacionalidades e coloco todos eles aí juntos, será que eles vão se achar diferentes? Infelizmente, nós criamos essa diferença, essa separação, esse julgamento sobre aquela ou aquela cultura. E para quê? Será que o que a gente está vivendo agora, onde todos estamos no mesmo barco, uma das coisas que está querendo dizer para nós é justamente isso? Vocês são todos iguais, vocês todos estão passando pelo mesmo agora. Independente do que for, da situação social, socioeconômica, todos estamos passando pela mesma angústia, pela mesma incerteza, como espécie. A grande diferença é que quando eu me reconheço parte dessa espécie, parte dessa grande comunidade, eu passo a me sentir disponível para ela. Eu deixo de julgar tanto, eu passo a fazer parte disso. Independente das culturas, se é um iraquiano, se é um chinês, se é um japonês, se é um italiano, se é um espanhol, se é um americano, norte-americano, enfim. Eu faço parte de toda essa espécie. Eu deixo de ver essa separação que foi criada na nossa imaginação. E se a gente for aí profundamente, no profundo da origem de tudo isso, foi criada por uns poucos. Foi criada por interesses maiores de uns poucos. E isso é o mais assustador, que a gente ainda nos dias de hoje, a gente segue morrendo por uns poucos, a gente segue criando guerras e problemas pelas ordens de uns poucos. É assustador quando a gente para pensar o quanto o ser humano ainda se deixa ser manipulado por tudo isso, que ainda pessoas dão a vida por uma nacionalidade, pela identificação que sente com isso, ou então julgam pela identificação com uma religião, sendo que tudo isso, todas as religiões foram criadas pelos homens. Deus não tinha religião, Deus não veio aqui, nem Jesus, na verdade, falou que a gente tinha que criar religião. E olha só, em nome de um único livro, que é a Bíblia, a gente tem quantas religiões? Em nome de um único livro. Ou seja, o ser humano é capaz de criar essa separação uma e outra vez. Aí eu pergunto, para que a gente tem que separar tanto? Será que a grande sacada de tudo isso que a gente está vivendo com esse vírus não é justamente a gente perceber que a gente vive separando no lugar de unir forças? Quando a gente vai acordar para o fato de que tudo isso é inútil, que na verdade é o que gera os maiores problemas da humanidade, por que o outro não tem direito de pensar de uma determinada maneira e eu poder ouvir isso e acolher, mesmo que eu pense de outra maneira? Dependendo do lugar que você está, você vai ver uma situação ou outra. Por que a gente não pode juntar as duas situações? Eu acho que a gente tem que ouvir os dois lados sempre, tirar o melhor de cada um. Por que a gente não aprende a fazer isso? A tirar o melhor de cada um? Por que a gente não aprende a juntar a essência das coisas para chegar no meio termo? Por que tudo tem sempre que ser polarizado? Curioso, porque na escola a gente aprende, né, que a gente tem que ouvir o coleguinha, que a gente tem que trabalhar em grupo. Mas aí a gente sai, e aí? A gente sai desse contexto, o que a gente faz com isso depois? E isso eu digo pra você, eu digo pra mim, sabe? Tudo que eu falo aqui, na verdade, eu tô dizendo pra você, mas tô me dizendo também. A gente está no mesmo processo, no mesmo caminho. Não pense você que eu tenho tudo resolvido aqui na minha vida, não, que eu tenho tudo resolvido dentro de mim. Eu também estou nesse processo de investigação comigo mesma.
Porque voltando um pouco para nossa identidade, para nossa individualidade, a gente não muda nada no grupo, a gente não muda nada lá fora se a gente não conseguir primeiro mudar na gente, primeiro conseguir ser capaz, sabe, de ouvir opiniões diferentes, de construir a partir de duas ideias totalmente opostas. É como se a gente ainda tivesse 8 anos como ser humano, sabe? Dentro da escala evolutiva. É como se a gente tivesse avançado ainda pouco. Então, voltando para a coisa da definição que eu falava, né, no começo, será que você segue sendo o mesmo que você era quando você tinha aí 10 anos, 15 anos, 20, 25, 30? Quantos adjetivos você não vem trazendo até hoje dessas épocas e ainda não prestou atenção de que você já não é isso? Será que você segue sendo essa pessoa que você pensa que você é? Então, sabe, quando eu paro para analisar os meus pensamentos, eu posso revirar toda a caixa aqui em cima. Posso jogar fora o que não me serve mais. Eu posso trazer para mim coisas que eu acho bacanas. Eu posso recriar, ressignificar uma série de pensamentos. E quando eu faço isso, naturalmente, eu passo a agir de outra maneira. Eu atuo no mundo de outra maneira. Eu acabo transformando tudo em volta. Porque eu passo a viver de acordo com pensamentos novos. Eu deixo de me limitar aí com tantos adjetivos que eu carregava e que já não serve. Isso muda tudo. Então é necessário que a gente pare, pelo menos aí, uma vez por mês, sabe? Que você tire um dia, uma vez por mês, para você parar e colocar atenção em tudo aquilo que você vem pensando sobre você. Tudo tem sido tão rápido ultimamente, a gente tem vivido tão cheio de informações e parece que o tempo tá correndo tão rápido que a gente perde esses momentos de estar com a gente mesmo e estar colocando atenção no que a gente está pensando, simplesmente. Para ver como é que eu me sinto hoje. Será que eu me sinto igual a um mês atrás, a 2, a 1 ano atrás? Será que eu mudei? Senão você corre o risco de ter mudado, só que as suas formas continuam iguais. As suas respostas fora continuam iguais. E você com isso não transforma o que você tem em volta, sabe? Então para de vez em quando para prestar atenção no que você anda pensando sobre você e nos adjetivos que você tem aí sobre você. Recria isso. Areja tudo isso. Areja a tua cabeça e os teus pensamentos. E nada, isso eu deixo vocês. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Esse canal vem crescendo bastante nos últimos meses aí, graças a vocês, a confiança de vocês, de seguirem aqui comigo, de me acompanharem. E é um prazer para mim, de verdade, tá sendo acompanhada por vocês, tá vivendo tudo isso juntos. Muito obrigada por me seguir até aqui. Namastê.